Olha, vamos direto ao ponto. A gente está falando de uma das transformações mais ambiciosas que um país já tentou fazer. E está acontecendo agora, bem no meio do deserto da Arábia Saudita. Então, a grande questão é essa, né? Como que um reino que por décadas viveu do deserto e do que está embaixo dele, de repente decide construir a cidade do futuro? É a história de um país que ficou rico com petróleo, mas agora está numa corrida contra o tempo para criar um futuro que não dependa mais dele. Para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Tudo começa lá no início do século XX, quando a Arábia Saudita que a gente conhece hoje começou a tomar forma. E olha só essa linha do tempo, é impressionante a velocidade das coisas. Em 1902, a captura de Riad. 30 anos depois, em 32, o reino é unificado. E aí, só 6 aninhos depois, em 1938, acontece a descoberta que mudaria o destino do país para sempre. O primeiro poço de petróleo comercial. E aí começa a Era do Ouro Negro. A descoberta de petróleo não foi pouca coisa, não. Foi como encontrar um tesouro que jorrava do chão. Uma riqueza, assim, quase que inimaginável, que moldou a economia e a história do país por muito, muito tempo. 260 bilhões. É difícil até de imaginar esse número, né? Mas essa é a quantidade de barris de petróleo nas reservas comprovadas da Arábia Saudita. É a segunda maior reserva do planeta. Absurdo. E se a reserva é gigante, imagina o dinheiro que ela gera. 111,1 bilhões de dólares. E o mais maluco é que isso foi o lucro líquido da Aramco, a estatal de petróleo, em um único ano, 2018. Um ano. Todo esse dinheiro, claro, construiu um país moderno, hospitais, estradas, cidades. Mas, e sempre tem um mas, criou também uma dependência gigantesca. Dá uma olhada nesse gráfico. 90% das exportações vem do petróleo. Isso é um risco enorme. E aí que a coisa fica séria. Então, o desafio é esse. Como um país que vive de petróleo se prepara para um futuro onde o petróleo não vai ser mais o rei do pedaço? Essa é a pergunta de US$ 1 trilhão. E a resposta deles é um plano radical. E esse plano tem nome, Visão 2030. É basicamente o manual de instruções da Arábia Saudita para uma nova era. O que é a Visão 2030 na prática? É um projeto gigantesco para virar o jogo. O objetivo é claro: diminuir a dependência do petróleo, fazer a economia crescer em outras áreas e, de quebra, modernizar setores como saúde, educação e, principalmente, turismo. Quem está por trás disso é o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman. E as metas são para lá de ambiciosas. Dá uma olhada em alguns dos objetivos. Baixar o desemprego de quase 12% para 7%. Aumentar o número de mulheres trabalhando de 22% para 30%. Fazer o setor privado pular de 40% para 65% da economia e se tornar uma das 15 maiores economias do mundo. Para fazer tudo isso acontecer, eles estão investindo uma grana que a gente nem consegue contar em projetos gigantescos, os gigaprojetos. E olha, tem um deles que é o mais ousado de todos, NEOM. NEOM não é só uma cidade nova. Pensa num projeto de US$ 500 bilhões. É mais do que isso. A ideia é que NEOM seja um laboratório a céu aberto, um lugar para testar como a gente vai viver no futuro. E quando a gente fala de escala, a coisa fica séria. A área planejada para NEOM é 33 vezes o tamanho da cidade de Nova York. Repetindo, 33 vezes. É gigantesco. E dentro desse espaço todo, existem vários projetos, cada um mais futurista que o outro. Os principais são esses aqui. Tem a Oxagon, que é um polo industrial flutuante em formato de octógono. Tem a Trójana, que vai ser uma estação de esqui e resort nas montanhas, sem esqui no deserto. Mas o projeto que deixou todo mundo de queixo caído, a verdadeira joia da coroa, é a The Line. E a The Line basicamente joga fora tudo que a gente conhece sobre cidades. De um lado, a cidade tradicional, cheia de carro, poluição, trânsito. Do outro, a proposta da The Line, uma cidade linear de 170 quilômetros sem carros, sem ruas. E a promessa é que tudo que for essencial vai estar uma caminhada de 5 minutos. Não é uma melhoria, gente. É zerar o jogo e começar de novo. Ok, o plano é incrível, futurista, mas enquanto as máquinas estão lá, no meio do deserto, literalmente construindo essas cidades do zero, aparece um outro desafio, um desafio bem moderno. A pergunta é, como é que se documenta uma transformação desse tamanho? A questão aqui é registrar tudo com um nível de detalhe ultra realista. E a resposta para isso é usar o que há de mais moderno em tecnologia de imagem. E isso não é só um capricho, é uma parte essencial para o projeto dar certo.
E é aqui que entram os vídeos em time-lapse, com resolução 4K e até 8K. Por que isso é tão importante? Primeiro, para atrair investidores. Ninguém vai colocar bilhões num projeto sem ver o que está acontecendo, né? Essas imagens dão essa visibilidade. Segundo, transparência. É uma forma de mostrar que a obra está andando. E, claro, criar um arquivo histórico com um nível de detalhe nunca antes visto. Basicamente, é pegar um sonho que está no papel e transformar em algo real que todo mundo pode ver, com uma qualidade de imagem absurda. E aí fica a grande pergunta no ar. Será que esse é o futuro das cidades? Esse experimento gigantesco no meio do deserto pode de verdade mudar a forma como a gente vive para as próximas gerações? Por enquanto, o mundo todo fica de olho, esperando para ver o que vai de fato nascer da areia. E se você curtiu essa análise sobre como a Arábia Saudita está desenhando o futuro, já sabe, né? Deixa seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas.